proximidade da Black Friday traz um alerta às empresas, às ameaças cibernéticas. Um relatório da Kaspersky, por exemplo, aponta um aumento significativo de sites falsos de marketplaces nessa época do ano. Esse alerta serve não só para Black Friday. Um outro estudo mostra que, no Brasil, as fraudes não param de crescer. Só no primeiro semestre deste ano, o país registrou quase 7 milhões de tentativas de fraude, um aumento de 29,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento nas tentativas de fraude acompanha tanto a digitalização acelerada quanto a sofisticação das ferramentas usadas por criminosos. Mas o que acontece nos bastidores das empresas para conter as fraudes na Black Friday? Quais são as estratégias para garantir a segurança e minimizar os riscos nessa data tão especial para o varejo? Para falar sobre isso, recebo hoje Gislaine Nogueira, gerente de prevenção a fraudes na Ipiranga, e Rodrigo Monteiro, head de prevenção a fraudes na Recarga Pay. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Para começar nosso bate-papo, então, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho sobre a trajetória de vocês e também comentarem qual foi o principal desafio de fraudes que vocês enfrentaram no ano passado durante a Black Friday. Vamos lá, Rodrigo, podemos começar por você? Claro, podemos sim. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, principalmente com a Gili e você. Minha trajetória com prevenção à fraude sempre foi na parte de dados, comportamento. E, assim, meus desafios sempre são frequentes, né? Porque fraudes é muito dinâmico, então a gente tem que sempre estar se atualizando, tem que sempre estar trabalhando com as novidades, atualizar sobre tecnologias. E quando a gente remete a Black Friday, acho que principalmente tem bastante desafio em relação à escala, né? Então você tem que monitorar bastante comportamento, olhar lá se tem algum tipo de desvio, outliers. Então, dentro de casa, quando a gente está trabalhando na área de prevenção, é muito importante você criar alertas que monitorem os dados e te alertem caso tenha algum tipo de desvio relacionado ao tipo um aumento de compras num BIM específico, um aumento de compras, ou então, no caso de marketplace, está direcionando para um lugar específico, se há concentrações. Então, é muito importante você estar atento a esses desvios e identificar se existe esse clusters específicos, né, para você atuar de forma rápida e não deixar que escale, porque fraude, a gente sabe que os fraudadores vão tentar, né, atacar a gente. O importante é realmente não deixar que essa fraude escale e perca o controle e você não veja. Então é super relevante isso. Sou a Gislaine, é um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre prevenção à fraude é sempre uma honra, né, é um tema que a gente precisa falar muito. E, bom, minha experiência está muito baseada em mercado financeiro, telecom e agora programa de fidelidade. E quando a gente fala de desafio, eu não consigo dizer o maior desafio. Não tem um maior, né? Tem muitos desafios. Mas talvez o desafio que mais leve tempo, né, na gestão de prevenção à fraude, a gente conseguir conciliar a estratégia do produto, então a estratégia de growth, de vendas, com a estratégia de prevenção à fraude. Porque existe um diálogo que ele não é simples, da gente entender que, de fato, é um momento oportuno para a gente aumentar, sim, a quantidade de vendas, inclusive recuperar algum tipo de prejuízo. É nessa hora que a gente recupera, né? Porque as pessoas estão antecipando, inclusive, compra de Natal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode baixar a guarda por causa disso, né? Então, não tem aquela coisa, já que eu vou vender mais, então você flexibiliza mais para a gente ganhar junto. Não, a gente não ganha junto desse jeito. Eu preciso manter a minha estratégia e aí sim a gente consegue encontrar um ponto ótimo durante a Black Friday. Então, acho que esse é o desafio mais complexo e que ele é preparado muito tempo antes, né? Você não chega na Black Friday e coloca a sua estratégia, né? Ela já foi negociada antes, ela já foi colocada antes. Um outro desafio é você conseguir alocar as pessoas no lugar certo. Porque é como um time de futebol. Né? Não é porque você tem um bom time adversário que ataca bem que você vai deixar todo mundo na defesa. Não, as pessoas elas precisam estar alocadas nas suas posições, porque caso aconteça um ataque, caso aconteça um maior número de tentativas de fraude, cada pessoa na sua posição consegue fazer a defesa da maneira correta ou o ataque se precisar. Então, acho que é um pouco disso. Perfeito. Só isso, né, gente? Só isso. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação ao perfil das vítimas, que houve uma mudança, né, no perfil das vítimas de fraude nos últimos anos. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre qual foi essa mudança de perfil e como é que isso impacta a montagem da grade de regras de prevenção ao risco no e-commerce. Gi? Bom, acho que a gente não mudou só o perfil das fraudes. Né? Na verdade, o perfil da fraude ele acompanha a mudança tecnológica, a evolução das pessoas, a evolução de produto, a evolução das empresas. O fraudador ele não é tão diferente do que a gente está fazendo no dia a dia. Ele também não vai colocar alguma coisa além daquilo que você está oferecendo.
né? Então, se você está oferecendo um super desconto no eletroeletrônico, é com base nisso que ele vai também fazer a estratégia de fraude dele. Então, ele evoluiu junto, né, com essa evolução. E aí, quando a gente fala de grade, é exatamente entender, primeiro, qual é a estratégia do produto, o que eu vou oferecer e de que maneira. Eu nunca vou poder oferecer o mesmo remédio para todos os produtos ou todos os canais. Então, parametrizar minimamente, nem sempre é possível, porque é um pouco de romantismo também a gente dizer que toda a jornada vai ser personalizada, que a gestão de prevenção à fraude consegue criar regras mirabolantes, que não vai fazer mágica, né? O que você tinha até então é o que você tem nesse período da Black Friday, não muda muita coisa. Mas você precisa entender quais são as jornadas que vão ser oferecidas. Você, como um bom gestor, você já tem mapeado quais são os riscos da jornada. Então, você sabe exatamente os pontos de vulnerabilidade. Você sabe que você já conseguiu trabalhar até ali. Então, primeiro você tem que ter um controle desses pontos para que o estrago não seja maior ainda, né, do que o previsto, do que o possivelmente previsto. E outra é conseguir mapear onde você consegue atuar. Então, quais são as jornadas que oferecem mais riscos? Quais são os produtos que estão sendo oferecidos que oferecem mais riscos? E aí sim, traçar essa grade de parametrização das regras. Então, não adianta eu aplicar uma super regra num produto que tem baixa aderência até para o fraudador, né? Que vai ser uma massa de clientes de fato que vai comprar. Não, eu vou aproveitar essa minha regra no produto que de fato faça sentido naquele momento da fraude. A gente sempre sabe que produtos são esses, né? Normalmente eletroeletrônicos, peças de carro, tênis, vestuário de grife, marcas, né, mais famosas, ou que estão no hype da moda, enfim. Então, a gente sabe onde ele possivelmente vai atacar. É encontrar essas regras que possivelmente consigam proteger esses produtos ou essas jornadas. Exato. E você falou bastante de remédio, né? E geralmente a gente fala remédios e vacinas, né? Então, as vacinas que a gente pode aplicar para se precaver no sentido de que como vai ser o ataque. Então, geralmente esses produtos mais quentes, que é eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e tudo mais. Então, assim, a gente já tem esse comportamento do cliente que vai ser essa compra que ele está querendo comprar já faz um tempo, guardando dinheiro, mas também a escala de fraude e a possibilidade com a tecnologia, ela vem aumentando muito. Então, o fraudador geralmente tem aquele modus operandi de fake store. Então, a fake store é o fraudador ali simulando uma loja, fazendo com que o usuário caia naquele anúncio e comprando de forma equivocada e perdendo a grana. Então, o que é importante, né? Até a conscientização do seu cliente. Então, você passar essa conscientização para o cliente é super relevante. Então, você lembrar para o usuário que quando está muito bom, o valor está pela metade do preço convencional, aquilo provavelmente tem um indicativo de fraude. Então, acho que essa parte de conscientização é muito relevante quando você está atuando na Black Friday, né? Ainda mais se você for um marketplace, se tiver tanto comprador como vendedor, os vendedores, de forma que estão como fraudadores, eles podem colocar um anúncio mais atrativo para realmente trazer essa vítima e a pessoa cair. Aí, se você aceitar e aprovar esse pagamento, muito provavelmente você vai ter que ficar com a perda. Então, você tem que olhar os dois lados da moeda, né? Tanto o lado do comprador como o lado do vendedor. Assim, só complementando, quando a gente fala das lojas falsas, né, tem um time que precisa estar muito preparado nessa hora, que é o time de social. Esse time precisa estar olhando as redes sociais para entender o que está acontecendo. E não é só sob o ponto de vista de comentário das pessoas ou de atratividade da rede, mas também de perfis falsos. A gente tem ferramentas, camadas de prevenção à fraude, de segurança, que hoje a gente consegue fazer esse monitoramento, mas nesse momento de Black Friday, ele precisa ser muito em tempo real. Porque, obviamente, o fraudador não vai subir a loja uma semana antes, ele sobe junto com você. Então, a hora que você subir o seu banner da promoção é quando ele sobe também a loja falsa dele e confunde o cliente. Ele porque pode promover para ganhar mais visibilidade. Exatamente, ele bota o patrocínio ali e acabou. E confunde o cliente, porque ele, cada vez mais, ele usa o tom de voz igual ao da empresa. Né? Então, é muito comum as pessoas se confundirem, principalmente nos produtos que estão muito em alta. Né? Uma super maquiagem ou um super eletrônico, ele vai usar o mesmo tom de voz da empresa, e aí, quando o cliente clica, ele acha que está clicando no link da empresa e está indo para o site falso. E como o cliente pode se proteger disso? Bom, tem algumas maneiras, não tem uma receita. Que bom seria se a gente falasse, olha, faz isso aqui, você não cai em golpe. Mas acho que tem uma máxima que a gente usa desde sempre, que é: não existe promoção milagrosa. Então, ninguém vai vender nada por um preço absurdo, né? Eu estou super ganhando com isso aqui. Não existe. Mas hoje, eu acho que pega muito a compra por impulso. Então, aquele momento que você para,
pensa, realmente respira no que você está fazendo, entende a compra que você está fazendo. Se for pagar via Pix, observar para onde está indo esse dinheiro, qual é a chave de destino que está escrito ali na hora de fazer essa transferência, para ver se faz sentido com o que você está comprando. Observa se o nome da loja realmente faz sentido com o que você está acostumado ou com a loja oficial. Então, você pode jogar no Google o nome da loja e observar o que vem, se tem diferença. Momentos de atenção, mas eu acho que o que mais pega hoje, talvez, nessas compras, de cair em golpe no momento, é você não parar para observar. Né, a compra ser muito rápida, até porque o incentivo ele vem para isso, né, também, para você fazer a compra rapidamente, converter rapidamente, porque também tem uma taxa de conversão que está sendo observada e que ela precisa ser ágil, senão você perde para o concorrente. Mas você minimamente parar para entender o que você está comprando é bem importante para evitar você cair no golpe. Hoje a gente tem alguns fornecedores específicos de Threat Intelligence, que é o que a gente estava comentando. Então, monitoramento de redes sociais, monitoramento de Telegram ou WhatsApp. Então, a gente consegue fazer um monitoramento assim da Deep Web, identificar esses grupos de fraudadores que eles estão atuando, né? Geralmente eles falam, Lara, conta Lara, vender cartão, bens específicos. Então, você consegue acompanhar isso, identificar se tiver algum tipo de vulnerabilidade na sua loja. E pedir o takedown, né? Que é o que a gente chama quando a gente solicita para derrubar aquele tipo de site falso, alguma coisa nesse sentido. Exato. E como não cai na hora, né? O takedown. Nunca cai na hora. Às vezes acontece alguns meses, inclusive depois. Então, monitoramento e a conversa, né? O diálogo entre os times. Porque a gente está falando de matérias que, a depender da empresa, elas estão em áreas diferentes, em diretorias diferentes. Né? Nem sempre você tem uma área de prevenção à fraude que trabalha junto com o time de cyber, por exemplo. Às vezes vocês estão muito distantes. Mas essa proximidade, ela precisa acontecer e o canal de contato rápido, né? Fora o plano de ação. Eu acho que é bem importante, né? Qual é o plano para eu mitigar se acontecer? Então, porque a gente mais ou menos já conhece as possibilidades. Né? Então, se acontecer um ataque dessa natureza, como é que a gente age rápido e protege o cliente? Qual é o nível que a gente eleva essa tomada de risco? Então, qual é a matriz de decisão que a gente vai usar, né? Num determinado momento X, eu tenho que tirar o produto do ar, por exemplo. Pode acontecer. Tira o produto do ar até a poeira baixar e a gente conseguir se organizar. Ou então tira a página do ar, já aconteceu também. Tira a página. Também, nesse intervalo de pré-Black Friday, também você tem um code freezing, né? Então, a gente não faz nenhum tipo de deploy que seja crítico num período X antes da Black Friday. Porque existem N tipos de vulnerabilidades. Então, você pode abrir uma vulnerabilidade que vai dar dinheiro infinito para um cliente. Ou então, você pode abrir uma vulnerabilidade que o cartão vai processar e vai fazer o estorno. Então, tem vários tipos de vulnerabilidades que podem criar bugs. Então, geralmente o pessoal faz esse code freezing para não ter esse tipo de problema, né? Então, é super importante também. Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o perfil das vítimas que caem em fraudes, porque muita gente tem a visão de que são os idosos, né, a maior parte das vítimas. E isso tem mudado com o tempo. Pesquisas têm apontado isso, que os jovens têm caído muito em golpes. Por que isso tem acontecido? Eu acho que é um pouco de vontade de ter aquele produto que a gente falou antes, de um valor muito abaixo do valor convencional. Então, às vezes, eu não tenho um dinheiro para comprar um iPhone que custa 15, 12 mil reais e eu me encanto com um anúncio que tá 3, 4 mil reais. Aí é o que a gente falou, né? Acho que é importante você sempre estar em canais oficiais, então garantir que você está comprando numa loja que seja oficial, que seja idônea. E garantir que realmente você não está caindo num golpe. Então, para isso é importante você pesquisar, você olhar qual que é o lojista, qual que é o preço, se realmente é uma promoção de Black Friday, se o vendedor não é um vendedor que está maquiado dentro do marketplace que é oficial, porque às vezes você tem que olhar a avaliação daquele vendedor, porque é um vendedor novo. Então, é importante você estar olhando isso. E do nosso lado, como empresa, também, fazer esse monitoramento não só de compradores fraudulentos, né? Mas também manter os fraudadores que são os sellers, né, fora da nossa plataforma para conseguir garantir que não tenha nenhum tipo de anúncio explícito assim que seja fraudulento. E esse ponto é bem importante, né? Porque não adianta você proteger só quem está de fora, mas você deixa entrar, né, quem vai fazer a fraude na sua aplicação. Então, de fato, um cadastro limpo, né, organizado, saber minimamente quem você está colocando para dentro, entender o histórico daquela empresa, a gente sabe as questões que a gente tem, né, hoje em dia, inclusive de fraude com pequenas empresas. Então, tomar cuidado com quem está colocando o produto ali para ser ofertado,
como é que tá a reputação daquele seller para você também não ter problema com os clientes que estão visitando a sua plataforma. E também você olhando, eu tô falando muito de comportamento, mas é porque é tudo baseado no comportamento, né? Se a gente for olhar Porque análise de fraude é comportamento. Exato. E aí, vamos supor, um vendedor normal dentro do seu marketplace, ele coloca 1, 2, tantos anúncios, né? Então, existem tipos específicos de usuários, vendedores e compradores. E geralmente esse vendedor, se ele é um vendedor profissional, ele coloca muitos anúncios, mas é um vendedor que está vendendo um produto ou dois, geralmente você sabe qual que é o comportamento normal, né? Um fraudador, ele não tem um comportamento, ele desvia muito do padrão. Então você vê ele colocando um anúncio, tirando esse anúncio, ou então fazendo provas, testando como funciona a plataforma. Exato. Então você consegue capturar, dependendo de como você tem o device fingerprint, né, que é toda a leitura ali dos parâmetros e tudo mais, você consegue pegar nuances do comportamento que destoa e você fala, putz, esse cara aqui eu vou colocar uma lupa. Então isso pode ser tanto no pré-transacional, que é antes da própria compra, ou no pós-transacional. Então, geralmente, a gente olha para comportamentos estranhos, testadores de cartões, o fraudador ele tá colocando e tirando cartões, testando cartões com o mesmo BIN, né, que são os primeiros números. Ou então, no pós-transacional, ele fez muitas vendas e aí eu posso passar para uma mesa de revisão manual e analisar só aquelas transações para garantir que está tudo bem, a tempo de cancelamento antes do envio do produto. Exato. E nessa análise do seller, você pode, inclusive, compará-lo com os outros, né? Porque o comportamento, ele tem um padrão. Então, um seller que é de determinada região, que vende um tipo de produto, o comportamento ele tende a ser muito pareado. Claro, a depender das regras ali, estratégia da plataforma, mas ele tende a ter um padrão. Então, se ele começa a ter um padrão que foge muito, né, vende produtos muito diferentes entre si, então você precisa observar essa mudança de comportamento. E é um comportamento que ele muda de uma hora para outra, né? Ele não mantém isso por muito tempo, Exato. Porque ele sabe que vai ser identificado rapidamente, né? Geralmente, o fraudador ele tem essa ganância, né? Então, ele tá ali, ele vê que ele conseguiu fazer alguma coisa, ele tenta escalar para conseguir converter o máximo possível de fraude. E é quando a gente captura ele muito mais fácil, né? Porque se for abaixo do radar é mais imperceptível. Mas como ele é muito ganancioso, ele sobe. Exato. E ele tem pouco tempo para fazer isso, ele tem né? pouco tempo. E aí, acredito que um tema que é super importante, a gente conseguir identificar essas diferenças para conseguir capturar e jogar para uma mesa de revisão manual. E uma outra coisa que você falou, Gi, que eu acho que é muito legal, que foi a parte tipo depende do seu produto. Porque, vamos supor, você está fazendo uma venda de produtos de eletrônicos, é um tipo de comportamento. Se você está fazendo um link de pagamento, já é um outro comportamento. Se você vende artesanato, é um outro tipo de forma de venda. Exemplo, se você vende artesanato, geralmente o artesão ele tem que levar mais de 1 ou 2 semanas para entregar. Exato. Então você tem um tempo maior que o fraudador pode aproveitar para cancelar aquela transação, enfim, para fazer várias coisas. Então depende muito do seu produto. Você tem que entender qual que é o seu tipo de produto, qual que é o comportamento dessa compra, dessa venda, para conseguir criar os triggers, né, os gatilhos para conseguir. E até o tipo de fraude que ele pode sofrer, né? Tanto o cliente como o seller também. Porque, por exemplo, no exemplo do artesanato, pode ser que ele não sofra muita fraude externa, mas ele pode sofrer a fraude de tomada ali da conta dele como seller. E aí, pessoas mal intencionadas colocarem outros produtos para vender, ele nem percebe, porque às vezes não tem uma gestão, né, do que está acontecendo ali, enfim. Mas eu queria voltar no ponto até do perfil, né, da vítima. Maluco, a gente vai falando, a gente vai pensando as coisas. É loucura. Mas eu queria voltar no ponto do perfil da vítima, porque eu acho que um ponto que a gente viveu um pouco no ano passado, mas esse ano eu imagino que ele venha mais forte, que são as crianças. As crianças comprando. Cada vez mais as crianças estão de posse, né? Seja do aparelho delas ou do aparelho dos pais. Se for o dos pais, talvez ainda seja mais complicado, porque já tem um cartão embarcado. Já é um comportamento. Já tem um comportamento de localização, inclusive, né? Como é que você vai bater a geolocalização se ele está sempre em casa? E no final das contas, a criança ela também não tem condição de observar. Então, assim, recado para os pais, né? Precisa ficar atento, muito atento nesse momento com as crianças ali com acesso ao telefone, inclusive acesso à autenticação, né? Nunca abrir a autenticação e não perceber o que está acontecendo, porque a criança ela tem imediatismo, né? Então ela vem, clica aqui, você só precisa colocar esse código. Em casa tem muito disso, não, você só precisa pegar o seu código no e-mail e acabou, e tá tudo certo. Fácil, né? Então você precisa estar atento, porque nessa, né, já aconteceram algumas coisas que são até engraçadas, né, de criança comprar 200 lanches, criança compra não sei quantos tênis, ou jogos, né? Enfim, então você precisa ficar esperto, porque principalmente quando a gente fala de jogos, né, que tem políticas de chargeback mais duras, nem sempre você consegue reaver aquele valor. Então, é ficar atento nas crianças ali no celular, porque eu acho que esse ano a gente pode ter um grande movimento de crianças e adolescentes
vítimas, mas que a gente não vai conseguir observá-las como vítimas porque o cadastro não é delas. Então, quando você for entender quem é a vítima vai ter uma média X de idade, um perfil X, mas no final das contas, quem está por trás daquele device não é o consultor titular. Exatamente. Perfeito, muito bom. Gi, eu queria trazer um ponto aqui que você já comentou um pouquinho. No caso da Black Friday, qual que é a importância de a estratégia de prevenção à fraude ser construída muito antes junto às outras áreas? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e com quanto tempo de antecedência seria o ideal. Eita, tá bom. Bom, eu acho que não só para Black Friday, tá? A estratégia de prevenção à fraude, ela tem que começar sempre muito tempo antes. E aí muitas pessoas vão pensar, tá, mas eu não sei que tipo de ataque eu vou ter. Eu não sei o volume de fraude, realmente você não sabe. Mas minimamente precisa olhar para trás, entender o que já aconteceu, olhar para os seus vizinhos, né, entender como é que está a vizinhança ali da área que você atua, para você conseguir prever o futuro. Por exemplo, quando a gente fala da estratégia, a maioria das pessoas já entregou o orçamento. Né? A gente está em novembro, as pessoas já fizeram orçamento para o ano que vem, ou seja, possivelmente uma boa parte da sua estratégia de prevenção à fraude de 2026, você já montou. Eu não sei ainda o operacional, né? Eu não sei ainda quais são as regras que eu vou colocar, talvez eu precise colocar um reforço no time, mas quando a gente fala, por exemplo, da sustentação de prevenção à fraude, ela já está definida. E essa conversa, ela começa muito tempo antes, porque a empresa também começa muito tempo antes de falar de Black Friday. Algumas um ano antes, outras alguns meses antes, mas ninguém começa na semana da Black Friday, né? A gente define tudo isso antes. E aí, prevenção à fraude, estar junto, ela vai contando a história, né, para os times de produto, de marketing, explicando como é que está o cenário. Então, deixa eu te contar como é que a gente está vivendo, qual é o cenário, o que eu tenho para proteger e para você saber de que maneira você coloca essa estratégia no ar. Essas áreas, elas precisam se combinar, né? Combinar o jogo, inclusive o jogo do risco, porque tem uma assunção de risco importante. Sim. Ninguém imagina que vai ser fraude zero. E ninguém quer também vender menos do que o ano anterior, né? Todo mundo quer vender mais. Então, fazer esse combinado é bem importante. Antigamente, né, falava-se muita caixa preta de prevenção à fraude, o pessoal de prevenção não abre. Realmente, as regras você nunca vai abrir, porque é uma estratégia da tua área. Assim como o pessoal de pricing também não vai te abrir quais são as estratégias dele de determinar o preço. Mas você precisa minimamente deixá-lo ciente de quais são os riscos que você está correndo. E aí sim, juntos definir o apetite. Qual é o meu apetite? Meu apetite é X, seja ele em valor, em volume, em imagem. Esse apetite já combinado, então não tem muito o que você discutir no momento ali que você tem que agir. E ele conhecer a sua matriz de risco. Se acontecer tal coisa, eu tenho que desligar. Se acontecer tal coisa, eu vou, por exemplo, autenticar todo mundo. Se acontecer tal coisa, você tira o produto do ar. Essa conversa tem que acontecer. E aí, até a autenticação, estava conversando com um colega outro dia, né? E aí ele falou, olha, na hora de uma campanha X, combinou-se de tirar o 3DS para aumentar o percentual de conversão. E aí a fraude veio, assim, na alavanche do tsunami, porque é o tipo de coisa que você precisa ter muito combinado, de, olha, esses são os meus inegociáveis. Na hora que o bicho pegar de verdade, eu não vou abrir mão disso aqui. Por quê? Isso aqui que nos garante, inclusive, aprovação muitas vezes. Que também é uma outra conversa que a gente precisa ter, né? Quanto mais robusta tiver a camada de prevenção à fraude, melhor vai ser a aprovação. O contrário não é verdadeiro normalmente. A gente tá com camadas tão refinadas já e parametrizadas de maneira tão personalizada que dificilmente vai prejudicar a estratégia de venda. Normalmente ela vem realmente para apoiar, para auxiliar. Como é que eu faço para te ajudar a vender mais de maneira saudável? Ou seja, para daqui 4 meses, quando bater o chargeback, a gente não perder essa venda inteira que a gente fez agora. Sim. E uma das coisas que até você comentou que eu acho que é legal são os indicadores, né? Então, quais indicadores eu monitoro para Black Friday? Então, assim, fraude não existe uma rotina. Então, a gente tem que estar sempre antenado e com todo o pessoal da comunidade. Então, Gi, todo mundo que é de prevenção à fraude, geralmente o pessoal se conhece, vai em eventos. Então, a gente tem esses parâmetros que a gente pode conversar com o pessoal, falar o que aconteceu ali. Aconteceu isso. Então, já na minha casa, já vou dar uma organizada para que isso não aconteça, se tiver uma possibilidade de acontecer. E, vamos supor, não olhar só para, sei lá, chargeback, mas também um ponto que pode estar acontecendo é tentativa de invasão de conta. Então, eu monitoro ali quantos resets de senha que eu tô tendo por dia. Se tiver um spike, um pico X, num dia Y, eu sei que estão tentando invadir conta. Eu tenho biometria ali para segurar e garantir que tem um liveness check, que tem uma prova de vida. Então, eu monitoro todos os pontos de contato ali que o fraudador pode, né? Que tem que estar nessa matriz de risco, para você saber o que, se acontecer alguma coisa, eu tenho que atuar ali com criteriosidade e garantir que realmente não vai escalar. É o que eu falei.
vai ter fraude, o que a gente não pode deixar é escalar, né? Porque o fraude, ele é muito rápido. Então, tem algum tipo de vulnerabilidade, ou então o fraudador aprendeu como fazer aquilo, em 2, 3 horas a gente já tá falando de milhões, é muito dinheiro na mesa. Então, a gente tem que estar atento e monitorando esses indicadores para garantir que não tenha nenhum tipo de problema. Inclusive até a tempestividade dos dados, né? Porque Isso é nem muito sempre, forte, exato. nem sempre você tem o dado em near real time como você precisaria ter para identificar rapidamente uma fraude. Exato. Pode acontecer de na camada X, que você precisava estar identificando rápido, putz, não conseguiram colocar, você não tem o dado ali na hora e você demora algumas horas para conseguir identificar que está sendo fraudado. A gente sabe que esse pode ser o seu problema. Exatamente. E aí você pode descobrir de uma maneira muito ruim, que é o próprio cliente começar a ligar e falar, tá acontecendo tal coisa, né? Ou pior, né? Pessoas começarem a comentar sobre aquilo, inclusive em rede social. Então, esse combinado também precisa ser feito, né? Tal dado eu não vou conseguir monitorar, porque simplesmente eu não tenho a informação. É claro que a gente sempre vai tentar mitigar de alguma maneira, ou né, tentar costurar aquilo, mas é uma realidade. O que a gente falou, são temas que devem ser levantados antes da Black Friday. Então, Exato. eu tenho um cenário crítico aqui que eu preciso ter realmente os dados real time ou então near real time, eu preciso trabalhar com um time de dados para ter disponível esse tipo de acompanhamento antes da Black Friday. Porque se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Exatamente. É isso, o jogo tem que estar combinado. Exato, totalmente. Vocês falaram muito aqui de olhar, né, para monitorar e tudo. Eu queria saber como é que o olhar por ecossistema completo, ele se torna crucial para identificar fraudes que seriam invisíveis olhando só para uma transação individual. Vamos lá, Gi? Bom, acho que a comparação é importante. Então, você comparar os pares, né? Parear o que está acontecendo para você entender se aquilo é muito ou é pouco. Ter os produtos mapeados, ou a jornada mapeada, ou as formas de pagamento mapeadas. Então, às vezes, você tem uma transação acontecendo, sei lá, de 300 e poucos reais a compra de um curso, por exemplo. Pode ser muito aleatório na conta de um cliente. Mas imagina se você começa a ter isso acontecendo de diversas maneiras em lugares diferentes, que não fazem muito sentido. Então, o olhar, ele não é só daquele cartão, né, daquele CPF, é o olhar realmente do todo. Você pode ter uma situação de fraude, inclusive, orquestrada, né? Então, eu começo a aumentar login, eu começo a aumentar reset de senha, como o Rodrigo falou, e eu começo a ter uma entrega X para localidade, né, Y, que eu não tinha antes. Então, o olhar, ele precisa ser no todo. Eu não consigo, e por isso que eu falei que é importante as pessoas estarem alocadas nos seus devidos lugares, né? Eu não posso tirar uma peça importante e colocar em outro lugar, porque eu vou ter um alto volume. Todas as pessoas são importantes, exatamente para conseguir mapear o todo. Né? Às vezes você não vai perceber no momento da compra, porque faltou aquele dado em tempo real que você não tem, mas no login você percebe. Ou no aumento do reset você percebe. Algum lugar apita. Exatamente. Alguma coisa diferente vai ter. Numa alteração de cadastro, por exemplo, né? A turma que tem alteração de cadastro ainda não autenticada, que acontece, né, de vez em quando. É raro, mas mas acontece com... sempre acontece. Então, você começa a ter subida de alteração de cadastro no atendimento, por exemplo, alteração de telefone, que é perigosíssimo. Imagina que hoje a gente autentica ou é e-mail, ou é telefone, ou é Face, né? Ou é, enfim, algum outro tipo de comportamental ali, que o cliente às vezes não participa tanto. Todos esses canais de entrada, eles precisam ter monitoramento. Cada vez mais a gente tem formas diferentes de acontecer um problema, né? Então, vamos supor, a gente tem uma invasão de conta, que é esse que a Gi comentou, que o cara tá tentando invadir a conta, vai apitar no reset. Mas a gente também tem outros modus operantes que podem, vamos supor, um roubo. Roubaram o celular do nosso cliente, o cliente está com o dispositivo autenticado, e aí, por algum motivo, você não pede uma biometria se ele estiver fora da geolocalização de referência dele, da casa dele, do trabalho dele, que você sabe que é o comportamento dele transacionar de lá. Dependendo desses pontos, você pode dar vulnerável. Então, é importante você pegar os dados e estudar muito eles antes de você ir para uma Black Friday. Então, criar esses gatilhos que vão te alertar, né, se tiver algum tipo de problema, e ter essa matriz, tipo, quais são os problemas que podem acontecer aqui. Então, eu tenho account takeover, eu tenho o roubo, eu tenho o scam, que é o próprio golpe que tá bombando. Eu tenho, enfim, N fatores de risco que estão ali, e qual que é o impacto dele, né? Porque às vezes ele não é um risco financeiro, mas ele pode ser um risco reputacional. Exato. Então, pode ser um cliente que teve sua conta fraudada e que foi para as redes sociais, e isso tomou uma proporção absurda, e aí já envolve fraude, envolve o pessoal de marketing, envolve o pessoal de relações públicas, assessoria. Então, não é um risco só de prevenção à fraude, é um risco da empresa como um todo. Então, isso tem que estar claro para
toda a estrutura organizacional, de lá de cima, né, da diretoria, do C-level até todo mundo, porque é um risco para a empresa como um todo. Exato. E quando a gente fala olhar para o ecossistema também, é você entender quais são os indicadores que você precisa acompanhar e que são padrão, né? Qual é o padrão? O padrão é eu ter esse volume X na jornada Y. Então, eu vou seguir esse padrão. Esse padrão sair um pouquinho, estou com o outlier, eu preciso parar tudo e olhar para aquilo e já ter uma estratégia para conseguir mitigar. E é isso, muitas vezes o risco de imagem ele é até maior do que o financeiro, né? Exato. É muito pior você ter que ressarcir um cliente do que você ter que ir na rede social e o impacto negociar ali uma postagem, enfim. Exato. E é a política do cisne negro, né? Ele vai acontecer e você tem que estar preparado para a hora que ele aparecer. Vocês comentaram aqui sobre alguns fatores de autenticação. E houve um tempo em que segurança era vista como fricção, né? Na outra ponta. Hoje, Rodrigo, como é que você nota uma mudança na percepção de segurança por parte do consumidor? Como é que ele enxerga isso? Eu acho que tanto por parte do consumidor, como também por parte das empresas. Antes a gente tinha essa questão, vou ser frictionless, eu não vou impactar meu cliente, eu não vou gerar uma fricção a pedir uma biometria. E agora não, a gente tem estudos e vê uma mudança na cultura organizacional de todas as empresas do bancária, marketplace, onde a pessoa entende que se ela está fazendo isso por segurança, o impacto não é ruim. Então, o usuário que ele tem um dinheiro guardado na nossa conta, quando a gente faz uma solicitação para uma transferência que é de risco, é suspeita, ele fala, putz, eles estão olhando por mim. Então, realmente, tem uma segurança aqui nessa instituição. Diferente de se eu tenho dinheiro na minha conta, vou fazer uma transferência de valor alto e eu não peço, eu até penso duas vezes. Falo, putz, não penso... Não... Se eu tivesse uma situação de risco aqui, né, é um problema. Passaria, exato. E fica claro até a conscientização, né? Essa mudança nessa cultura por parte também... Você olha na TV, você vê bancos grandes aí agora fazendo campanhas fortes de segurança. Então mudou completamente essa percepção e eu acho que isso é muito positivo. Tanto que, acho que após o Pix, né, a liquidação é muito rápida. Então o fraudador, quando ele consegue fazer um tipo de fraude, você vê esse dinheiro sendo liquidado muito rápido. Ele passa para uma outra conta, ele é triangulado muito rápido. Então, dar essa percepção de segurança para o usuário, mostrar para ele, alguns bancos fazem isso, né, de scam warning. Então, vamos supor, se tem um risco naquela chave de receptora, ele emite um alerta e você fala, essa transferência que você está fazendo é de risco. Você tem certeza que você quer seguir? Quantas e quantas vezes eu estava lá mexendo no Twitter e alguém falou, olha, fui impactado aqui, eu estou super feliz porque eu ia cair num golpe. Então, é um benefício você ter esse tipo de segurança na sua instituição, porque a percepção do usuário em relação à segurança ela é muito forte, né? E saiu, acho que até um estudo há um tempo atrás, falando que a percepção agora da população em relação à segurança é o top 1 do que a pessoa quer, assim, na vida dela. E né? até de retenção do cliente com banco, por exemplo. Exato. Se sente mais protegido. Acho que isso se reflete completamente em todas as instituições aí, bancárias, financeiras, marketplace, e-commerce. Então, quando você tem esse papinho de, é frictionless, não vamos pegar, tem que ponderar um pouquinho, não é bem assim, tem que ser seguro. E é bom que toda instituição agora acho que tem mudado essa percepção, não só graças a Deus, né? Não sei, tá mudando, que ótimo. E é bom acho que pro usuário final. E pra gente também, né? No final, você sempre vai ter os opositores à fricção. Né? E talvez em algum momento a gente tenha que mudar o nome, né? Fricção. Talvez não seja mais fricção, né? É feio o nome. Mas não é bom, não é? Como é que você tá fazendo uma coisa boa? Pra mim chama fricção. Talvez a gente tenha que mudar isso. É segurança. Mas eu acredito muito que fricção, na fricção negativa, quando ela não é resolvida. Então, uma coisa é eu te pedir uma biometria facial, sei lá, em algum momento, você não conseguiu fazer. Seja porque você está num lugar escuro, você tem dificuldade, né, com o aparelho, às vezes a camada que a empresa usa de biometria também não é tão amigável ali para o cliente fazê-la, né? A gente sabe que existem N fornecedores, e aí o cliente não consegue fazer. E aí ele não vai conseguir, ou vai passar aquele seu processo, né? Ou seja, fazer o login na conta, trocar senha, ou fazer uma compra, ele não consegue, porque ele não conseguiu passar na biometria. Eu acho que essa é o tipo de fricção que a gente realmente ainda precisa falar muito, porque a gente ainda não resolveu esse problema. Acontece muito, por exemplo, você precisa receber um token. Esse token nunca chega. O SMS nunca chega. É desesperador. Às vezes eu vou entrar em algum lugar e tem isso. E você não consegue. E aí, às vezes, você precisa, né? Aí depois meia hora, você não tá naquele momento. Aí chega aquele monte de token pra você. Por quê? Porque a gente conhece como é que funciona, né? O funcionamento dele. Então, você não conseguir tirar o cliente dessa fricção, aí eu acho que é o ponto de dor. Porque você não tá perdendo só a venda. Você pode estar perdendo o cliente ali, porque ele fica meio de saco cheio, tá bom, então eu vou fazer uma outra coisa.
enfim, até atrapalha ele dependendo do que ele vai fazer. Por exemplo, você precisa acessar, sei lá, o seu banco para fazer uma transferência X naquele momento, aquele dinheiro só está ali. E aí você depende de uma camada que não te resolve. Então, essa fricção, acho que ainda que é uma que a gente tem que conversar muito. E aí, ela necessariamente não está só com o time de prevenção à fraude. Né? Ela está muito ali com os times de desenvolvimento, UX, CX, time de produtos. É um completo, né? Deixa eu testar a jornada para ver como ela funciona e tirar o cliente daquilo. Essa conexão que eu acho que é de ponta a ponta é o que é super relevante, porque a gente vê algumas instituições trabalhando em silos, né? Então, a área de fraude trabalha com a área de fraude, quando muito trabalha com a área de cyber. Mas assim, a área de fraude, ela toca toda a experiência do usuário, desde o início até o final. Então, vamos supor, se o usuário ele teve algum tipo de problema, ele entra em contato com o CX, CX vai derivar para fraude. Então, tem que ter esse monitoramento. Qual o motivo de que o usuário está entrando em contato com um ponto de fraude? E se ele não resolver o seu problema, ele muito provavelmente vai abrir um chargeback, sei lá. E aí a gente tem que monitorar isso também com o pessoal de disputas. E se ele teve um problema, caiu numa fraude, ele vai abrir um processo jurídico que vai cair em legal. E aí legal, tipo, geralmente mais de 50%, sei lá, um número assim grande de trabalho de processo jurídico é geralmente proveniente de fraude. Então, você não pode só monitorar fraude como aquele ponto fixo, que eu vou olhar só chargeback, aprovação. Você tem que olhar também CX, você tem que olhar legal, você tem que olhar tudo de ponta a ponta para você ter uma ideia do cenário. Putz, eu tenho que trabalhar aqui. Às vezes está acontecendo alguma coisa que eu não vi e tá aqui, tá crescendo. E que às vezes era só um ponto de desenvolvimento para você ir lá e corrigir, pronto. Tá Exato, resolvido o problema. Exatamente. Perfeito. Eu queria trazer agora inteligência artificial para a pauta aqui. Recentemente, um artigo publicado no MIT Sloan mostrou o dado de um relatório da Deloitte, que prevê que a fraude possibilitada pela IA generativa pode chegar a 40 bilhões de dólares em perdas nos Estados Unidos até 2027. Na opinião de vocês, quais fraudes ficaram mais sofisticadas com o uso da IA generativa? Para mim, essas fraudes que ganham escala, né? Então, por antes, o fraudador ele tinha que usar um prompt para conseguir mandar um brutal force para X pessoas e converter, sei lá, 0,5%. E ele mandava para, sei lá, 2.000 pessoas. Sim. Agora ele consegue mandar para 100 mil pessoas e consegue fazer personalizado para cada pessoa, né? Exato. Então, acho que a escala ela ficou muito alta e por isso que hoje em dia a gente recebe contatos direto, você vê esses perfis específicos de familiares entrando em contato e cada vez mais sofisticados, né? Então, antes eles copiavam o WhatsApp com a sua foto, agora eles copiam sua voz no WhatsApp para a sua avó e a sua avó tadinha cai. Ou então para sua mãe. Então, cada vez mais eu acho que vai ter isso de ganho de escala. E se eles converterem em 0,5% dos 100 mil que eles mandarem, eles vão conseguir impactar muitas pessoas. Então, acho que prevenção à fraude é cada vez mais relevante no cenário global, né? A gente vê que, tanto no Brasil, como na Europa, como nos Estados Unidos, é cada vez mais forte o tema de golpes. Eu acho que é o principal que ganha foco aí. Não só ele, mas é o principal. Acho que todos ganham força com IA, mas o nosso lado também é verdadeiro, né? Então, acho que a gente também pode utilizar IA para conseguir se blindar e aprender e melhorar, sabe? Não, e daqui a pouco IA contra IA, né? Que eu uso a minha IA para entender se a sua IA que você está usando é a sua, se é do outro. Turing. Porque quem não é IA... Meio que no labirinto 5 ali. E assim, eu acho que a gente tem as muito sofisticadas, que quando a gente vê as jornadas completas, a gente fala, nossa, eu tô até com inveja, né? Porque como é que ele conseguiu fazer essa jornada tão perfeita, que o cliente clica e ali parece que tudo funciona, né? Que é bem diferente da jornada que a gente cria. E ele vai ter sucesso, porque a conversão parece ser muito alta. Mas a gente não tem ideia também, né, do percentual de conversão, porque ele com certeza deu um tiro muito forte para conseguir atingir aquele percentual de pessoas. Mas a gente tem também as não sofisticadas, né? Só cai também. Cai também, né? E aí, não sei em que momento talvez ela ser sofisticada ou não, talvez vai comandar o volume de pessoas que vai se conseguir atingir ou o valor no final do dia. Mas para a vítima, eu não sei se ser sofisticado ou não muda tanta coisa, né? Infelizmente, a gente ainda tem situações, às vezes, a gente brinca até, putz, não é normal alguém te pedir dinheiro, né? Para mim, pelo menos, não é normal a pessoa te mandar um WhatsApp pedindo dinheiro. Mas por que as pessoas caem? Se para elas também não era normal, né? O que acontece naquele momento que você recebe uma mensagem ou você recebe uma ligação, por exemplo, do banco, né? Falando, você fez uma transação de 4.300, tem um número meio cabalístico, né? Que sempre é o mesmo. Você nem tem conta naquele banco, mas aí você vai lá e continua a ligação. Quer dizer, não era com você a conversa. Acho que é o medo de perder dinheiro, né? Não sei. Ou
é difícil, né? A gente precisa de Mas aí eu acho... de estudos aí para entender isso. Então, agora, quando a gente olha, por exemplo, de falsificações como voz, né, a própria biometria cada vez mais sofisticada, ou então as tentativas de quebra da própria biometria, né, as deepfakes da vida, aí talvez a gente tenha alguma coisa muito exponencial se a gente rapidamente não conseguir fazer alguma coisa. Agora, tem uma coisa que diferencia a gente deles, né? O código de ética. Eu ia falar isso. A gente tem um código de ética a seguir, a gente tem regras a seguir também, a gente tem uma burocracia dentro da empresa, né? Tenta colocar uma autenticação nova, quanto tempo você leva até o primeiro contato, até conseguir implementar? Porque você tem diversas pessoas que você tem que pedir um sim ali, provar que tá tudo bem, né? Enfim, o fraudador, ele não precisa disso, né? Ele vai colocar na rua, então o tempo dele de entrega é muito... não deu certo essa? Peraí. Coloco outra, né? E a gente tem bastante coisa avançando, né? Só a ponta do iceberg. Eu acho que ainda vai ter muita coisa pela frente com IA. Então, assim, se você não tá estudando IA, comece a estudar. Tem várias coisas interessantes para estudar. Tem o Ollama, que é open source, você pode instalar no seu PC e testar os modelos internos, né? Sem estar conectado na internet. Tem muita coisa que você pode se aprofundar e aprender. Utilizar a própria IA também para análise de dados é muito importante. Então, vamos supor, se você está na sua empresa e a sua empresa já disponibiliza você utilizar a IA, utiliza, sabe? Aprende. Se já tem aqui a política de compartilhar os dados e pode compartilhar nessa IA para você não ter mais problema também, né? Você está dando os seus dados da sua empresa, então toma cuidado. Mas se já existe uma política definida de que você pode usar a IA, sei lá, do Google ou alguma coisa assim, aproveita e mergulha nisso, porque realmente é só a ponta do iceberg. E cada vez mais acho que a gente vai ter mais soluções e mais fraude com IA. Então, esse tema da biometria, esse tema da voz, esse tema do foto e tudo mais, acho que faz o quê? 2, 3 anos que a gente começou. Falar um pouco mais, né? E com o tema da IA generativa, ChatGPT, daqui a pouco... Nem sei o que vai acontecer. E a escala, né? A escala é absurda, porque você imagina que hoje, né? Vamos pensar ali na criação, né, do fraudador. Então, eu preciso entender o produto, eu preciso entender a jornada, e aí eu vou construí-la, vou automatizar, né? Ele tem também o roadmap dele ali. Com a IA, você consegue fazer isso milhares de vezes mais rápido. Não sei se chegaram a ver o novo robô, que é $20 mil você compra para ele fazer tarefas em casa. Sim. O fraudador vai comprar um desse, vai hackear, vai fazer o root nele, vai colocar uma forma do cara ir na sua casa e falar que sei lá, de uma companhia de luz, pra tirar foto, pra fazer a fraude, sabe? Então, os caras são criativos, a gente tem que ser criativo também e conseguir lutar contra eles. Acho que é basicamente isso. Exato, e o desafio de educar, né? Esse é o grande desafio de educar. Educar desde cedo, né? Conscientização, E na outra ponta, como é que a IA pode ser o ponto de virada no combate às fraudes? Muito estudo para isso. Acho que muito investimento. Não sei se a gente está investindo o quanto a gente precisaria ainda para ter a profundidade para realmente resolver fraude, né? A gente consegue, acho que ainda de maneira tímida, conseguir, até porque a gente está conhecendo também, né? Não é um universo que tá ok para todo mundo. Então, primeiro você precisa ter times dedicados a entender qual é o tipo de IA, qual é o tipo de comportamento que realmente resolve os possíveis problemas que eu vou ter. Já é uma dor difícil sem IA. Com IA, muito mais, né? Muito mais. Então, ter as pessoas especialistas nisso, que também não tá simples. E depois aí sim, onde eu quero chegar com isso? E aí quando você olha investimento versus custo versus benefício, a conta, muitas vezes ela não fecha. Não é todo mundo, né? Toda casa que está disposta a encarar esse tipo de desafio. Tanto que, se a gente for entender quais são as empresas que já têm um super laboratório, que está funcionando de verdade, são poucos no final do dia. Né? Até a gente estava numa palestra outro dia, estava falando muito sobre isso. O quanto a gente ainda está engatinhando né, nas conversas e o quanto tem ainda para fazer. Mas em contrapartida, se bem usado, sim, você vai conseguir não só talvez prever uma situação de fraude, porque você já tem coisas prontas que aconteceram, você tem todo um histórico, um passado de anos de fraudes que aconteceram e que aí sim você consegue usar a IA para conseguir prever. Mas também comportamento, né? De você ajustar, por exemplo, uma jornada. Eu imagino que hoje, por exemplo, se você precisa ajustar uma jornada de autenticação em tempo real da fraude acontecendo, é muito difícil. Você depende de um dev, às vezes de uma Gemude, quem sabe. E às vezes
vamos supor, se você tenta prever o que vai acontecer também, no aspecto, tipo, de eu vou criar um controle, tem aquele DEFCON, que é um sistema de defesa dos Estados Unidos, né? Então, se tiver sob ataque nuclear nível X, a gente Exato. fecha tudo. Ou Exato. então vai fechando de acordo com, eu acho que se você às vezes tenta criar algum tipo de barreira, também você pode criar errado. Então, vamos supor, teve uma campanha de marketing, subiu muito as vendas, aí você fechou um pouco, e aí você pode impactar a parte de negócios. Então, você tem que fazer tudo muito bem alinhado, porque você Exato. pode. Parametrizado, Exato. os dados muito alinhados, né? Você pode impactar as vendas, e aí também é um ponto negativo. Aí vai ser um problemão. Vocês é um problemão. Na real, eu acho que a IA tá muito no hype. Então você vê muita coisa de, putz, é IA pra lá, IA pra cá e tal. Geladeira com IA, né? Tudo. Sim, sim. Cafeteira com IA. Parece que é simples, né? Faz É. parecer simples. E a área de fraude já trabalhava bastante com machine learning, com deep Exato. learning. Então, Mercado Livre, Nubank, você vê aí várias histórias. Os motores, que né? Já usavam. Não é uma novidade pra área de prevenção à fraude, mas eu acho que é o que você falou, trazer pessoas que sejam profissionais, que atuem nisso e que entendam de fato, que não esteja no hype, que entenda, consiga colocar a mão na massa, então acho que é super relevante. Então você conseguir ter uma equipe treinada, dedicada e especializada nisso, cada vez um time mais sênior é o mais importante, né? Perfeito. A gente falou muito aqui dos bastidores, né? Da prevenção à fraude e tudo. Eu queria ouvir de vocês qual que é o papel das empresas no letramento digital dos consumidores para que eles possam se proteger e usar as ferramentas de segurança disponíveis, principalmente agora com a Black Friday. Bom, eu vejo muito um trabalho que já está sendo feito, né? Que a gente trabalhar em conjunto. Então, tanto o mundo privado, o público, a gente se unir e conseguir realmente encontrar um tom que chegue no cliente. É muito comum a gente, quando faz uma campanha, a gente usar até forma de falar que não atinge, né, a pessoa que está sofrendo golpe naquele momento. Então, primeiro, adequar muito esse discurso. Eu acho que tem algumas campanhas que esse discurso já está muito adaptado, mas não é suficiente ainda, senão os golpes eles teriam diminuído já. E é um processo de longo prazo. Né? Então, a gente passou muito tempo sem ter o mundo digital funcionando da maneira que ele funciona. Também não é de uma hora para outra que a gente vai educar as pessoas. Né? Você teve seu primeiro contato com a internet com X idade. Leva um tempo para a gente conseguir se educar, se letrar, de fato, alfabetizar digitalmente. Né? Às vezes a gente olha para a criança e fala, mas a criança já está sabendo mexer, eu não consigo fazer o mínimo. Ele já consegue, porque é o universo que ele está convivendo. Educá-lo provavelmente vai ser muito mais simples. Agora, educar quem não foi criado nesse universo, aí a gente tem um ponto de dificuldade. E a gente está falando também de diversos Brasis dentro do Brasil. Quando a gente fala de algumas regiões metropolitanas, enfim, você tem um nível de digitalização que às vezes faz sentido um certo tom. Mas existem outras regiões que as pessoas estão tendo acesso agora ou têm um acesso muito limitado à informação que não tem ainda essa mesma característica. Então, esse discurso ele também precisa ser adaptado. Né? Quando a gente fala de educar, eu acredito muito numa educação que ela comece muito tempo antes. É muito difícil agora, com o avião andando, a gente simplesmente falar, não, pessoal, agora a gente precisa ter atenção. Não, agora você precisa ler tudo. Putz, eu não lia nada até ontem. Agora eu tenho que ler tudo, agora eu tenho que entender o que você está falando, agora eu tenho que saber quando é biometria, quando é a senha, eu tenho que entender a palavra token, enfim. Eu acho que é muita informação de uma vez na mão do consumidor e que é muito difícil a gente conseguir lidar com tudo isso. Né? A gente tem rede social fazendo venda. Sim. A gente não tinha nem internet. De repente a gente tem rede social, de repente a rede social também vende. E faz o impulsionamento do anúncio de um fraudador. Exatamente. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo é uma miscelânea na cabeça do consumidor que é muito difícil a gente conseguir dosar. Então, acho que é um processo de longo prazo que vai exigir sim muito investimento, mas muito diálogo também entre as partes interessadas. Aí a gente está falando de mídia, a gente está falando de governo, a gente está falando das instituições, que é muito que já vem acontecendo. Né? A gente já vem combinando um pouco esse jogo, de fato, para todo mundo chegar, né, lá na frente e conseguir ter educado de alguma maneira as pessoas. Mas eu acho que a gente está só começando essa conversa ainda. E é muito maluco você parar para pensar que eu até estava conversando com minha esposa, vamos supor, em programas aí que passam no domingo à noite, cada semana é um tipo de golpe diferente que eles estão falando. Então, se você parar pra pensar e assistir e olhar, tipo, toda semana aparece uma forma diferente de golpe que tá no spot, que tá na TV e realmente, eu acho que
a gente tá acabando que tá todo mundo sofrendo dessa dor e a gente tem que aprender mesmo com o que tá acontecendo, porque tá impactando, tipo, o nosso irmão, tá impactando todo mundo, né? E que nem você falou, o Brasil dentro do Brasil, são vários lugares e você colocando dentro da sua instituição essa forma de identificar quais são os clusters, como comunicar para essa pessoa, como garantir que ela esteja segura, é super relevante. Então, vamos supor, se você vê a geolocalização é de uma região X e ali não tem o comportamento normal dessa pessoa fazer uma transação, pô, você pode segurar essa transação, questionar se essa transação é uma transação correta. Então, tem várias ramificações do workflow ali do seu trabalho, do fluxo de trabalho, que você pode, tipo, olhar e criar gatilhos distintos para temas diferentes, né? Então, eu acho que não tem uma solução fácil, acho que é um problema público-privado, acho que ambos têm que se ajudar. Inclusive, a gente tem várias iniciativas com a polícia, a gente tem várias iniciativas legais, assim, são super relevantes, da Operação Tentáculos e tudo mais. Mas é uma iniciativa que ela é contínua e que tem que ter um investimento pesado por parte das instituições, porque realmente eu acredito que a nova epidemia é o câncer ali, são os golpes que a gente tá tendo, né? Então a gente recebe golpe de todos os lados. A gente recebe golpes, tipo, por telefone, a gente recebe golpe por e-mail, por WhatsApp, sabe? É uma coisa surreal e que vem aumentando no mundo inteiro, não é só no Brasil. E cada vez mais sofisticados, né? Exato. Sim. Sabe que eu tô há 20 e poucos anos em prevenção à fraude. E aí, alguns anos atrás, a gente tinha os tipos de fraude que você contava, né, na mão. Então, tinha ali no máximo 10 tipos de fraude e era uma coisa meio consensada. São esses tipos de fraude. A gente já perdeu a capacidade de catalogar os tipos de fraude. A gente não consegue mais catalogar. Né? E eles têm uma duração agora curta. Então, eu tenho esse tipo de fraude acontecendo agora, daqui a pouco mudou. Não é mais o tipo de fraude. A oportunidade ali que tem da vulnerabilidade gera aquele tipo de MO, né? Que é o modus operandi. E um tema que eu acho que é relevante também para quem tá na Black Friday é assim, geralmente você tenta criar saídas de fluxo para alguns clientes. E os fraudadores, eles estão te batendo em todos os fluxos até encontrar uma vulnerabilidade. Então, vamos supor, eu tô pedindo biometria, mas aí eu tenho um fluxo que sai que ele fala, tô com a câmera quebrada. Aí você vai, cria um fluxo para a pessoa mandar no e-mail uma foto. Aí o fraudador consegue induzir engenharia social, ele vai mandar esse fluxo. Aí você cria um outro fluxo para a pessoa dar foto no e-mail, porque a câmera está quebrada, com segurando o código. Aí o fraudador na engenharia social faz a pessoa segurar o código, manda. Então, tipo, são fluxos de saída do seu workflow que, às vezes, eles não são tão mapeados, porque eles são o cotovelo, a curva de rio de fluxos. Sim. E são lá que os fraudadores estão olhando. Então, você tem que ter muito bem mapeado essa saída de fluxos, porque os fraudadores, eles vão até encontrar esse ponto de vulnerabilidade. São ali que eles atacam. Primeiro eles querem mais simples, né? É o caminho mais fácil. Exato. Gente, foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Passou voando o tempo, foi muito bom. E para finalizar, eu queria que se vocês pudessem dar um conselho para o consumidor se proteger agora, para Black Friday, qual seria esse conselho? E também qual a principal lição que o setor de prevenção a fraudes precisa aprender a partir da experiência das edições anteriores? Bom, acho que para o consumidor é parar para observar, é não comprar de uma vez. Né? A compra, quanto mais rápida, maior a chance de você cair num golpe. Não quer dizer que ela é um golpe, quer dizer que a sua chance aumenta porque você deixa de observar. Né? Então, observar exatamente o que você está fazendo, para onde está indo o dinheiro, se for um pagamento via Pix, se for cartão, a mesma coisa você tem que observar, entender nome do site, ver se aquele site realmente remete ao site oficial, enfim, então ter atenção nessa hora. A gente poderia falar diversas regrinhas aqui, mas ninguém vai gravar tudo isso, né? Então, se você puder parar e observar, eu acho que já ajuda a se questionar, né? Pode até pedir ajuda para quem está do seu lado de repente, duas pessoas olhando, talvez ajude bastante. E acho que as áreas de prevenção à fraude, comunicação. Quanto melhor a gente se comunicar com as nossas áreas dentro da empresa, conseguir compartilhar o risco, entendendo que quando eu compartilho um risco, eu não estou colocando a minha vulnerabilidade à mostra, eu estou diferente disso, eu estou trazendo todo mundo para o jogo junto comigo. Eu acho que é uma estratégia que ajuda a ter essa conversa mais fluida. Né, de quando você for falar de prevenção à fraude, for falar de uma fraude que aconteceu, porque ela vai acontecer, essa notícia ruim você vai precisar dar, e às vezes a gente tem que dar notícia durante a Black Friday, inclusive, você tem que ir falando ali todos os dias, né, quantidade de fraude que você pegou, quantos você negou, enfim, essa conversa ela não pode ser temerosa, você precisa realmente já ter construído essa relação para conseguir colocar na mesa também as questões que você está passando, e se você precisa de ajuda, levantar a mão.
Então, eu colocaria comunicação como aprendizado importante para as áreas de prevenção, fora dados, né? Que a gente precisa do dado para conseguir pegar fraude. Sem o dado não tem como, nem prevenir, nem detectar. Perfeito, Rodrigo. Do meu lado, acho que segura essa ansiedade, faz o que a Gi falou e que tá tudo bem. Porque olha, faz um double check, garante realmente que você está transferindo para a pessoa que você está querendo comprar, vê se essa pessoa utiliza os canais oficiais, né? Porque às vezes você sai da plataforma para conseguir um desconto e aí é onde você é pego, porque tem muita gente trabalhando pela sua segurança. Então, realmente, se você está na plataforma, a plataforma te dá uma garantia. Então, se aquela pessoa já está te induzindo a sair da plataforma para ter um valor menor e tudo mais, já olha com outros olhos, porque com certeza isso não é absoluta, mas na grande maioria das vezes, e acontece com frequência, novamente, a probabilidade é alta de ser fraude. Então, segura a ansiedade, confirma, utiliza plataformas oficiais. Na dúvida, sempre é fraude. Tem esse receio de cair, né? Então, assim, por mais que você esteja olhando, faça esse double check para garantir que você não está caindo em nenhum tipo de golpe. E para empresas, acho que realmente comportamento é tudo, olhe para os dados, mapeie bem, identifique os outliers, tenha alertas e fale com outras pessoas da área de prevenção para gerar esse networking e a gente se conversar e ter cada vez mais essa comunidade de união de tá todo mundo aqui para se defender, né? É isso. Perfeito. Gi e Rodrigo, agradeço demais a participação de vocês aqui. E você que nos acompanhou até aqui, até a próxima.